Agora, pessoal, vamos dar sequência e vamos falar aí da terceira função, né, inorgânica, que são os sais. Os sais, eles são produtos formados a partir de um ácido e de uma base. Então, o sal vai ter o cátion e o ânion. Então, o sal, ele é exclusivamente de ligação iônica, ok? Então, presta atenção aqui no quadro, depois para você entender essa relação entre o ácido da base formando o sal. Os sais fazem parte também muito do nosso cotidiano, a gente tem inúmeros sais, tá? Presentes tanto no nosso corpo, quanto quando você compra um medicamento, geralmente tem alguns sais presentes naquele medicamento. O sal mais comum, que a gente mais conhece, é o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, tá? Mas também tem o bicarbonato de sódio, que é usado na fermentação. Então, os sais, eles têm realmente muito utilizado na nossa vida. Ok? Vamos entender um pouquinho dessa função sais. Então, olha lá. O sal, formado por uma ligação iônica, então, ele é formado por um metal e um ametal. O metal vem da base, ou seja, o cátion da ligação vai vir da base, e o ametal vai vir do ácido, ou seja, o ânion dessa ligação vem dos ácidos. Então, a nomenclatura do sal é muito simples, nome do ânion e nome do cátion. Então, a parte do ânion é a parte do ácido. Então, é simplesmente pegar o nome do ânion. Agora, a parte do cátion está ligado com a parte da base. Então, a gente já viu que bases de família A é só o nome do elemento. Nas bases de família B, você tinha que colocar a carga, né? Porque existe mais de uma variação de NOx, ou ICO para o maior, OSO para o menor. E isso vai se repetir nos sais. Olha aqui. NaCl. Na família 1A, é uma base de família A. Então, cloreto de sódio. Acabou. Al2SO4,3. SO4 é o sulfato. Al é o alumínio, família A. Sulfato de alumínio. Olha o que acontece agora quando nós temos um elemento, ou seja, quando o cátion é um elemento de família B. Segue a nomenclatura de bases de família B. Cloreto de... Esse é o ferro de carga 2, então cloreto de ferro 2, ou cloreto ferroso, porque é o menor ferro. FeCl3, cloreto de ferro 3, ou cloreto férrico, porque é o maior ferro. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Lembra que nessa fórmula aqui, ó, Fe2SO4,3, o SO4 é o ânion SO4. Ele tem carga 2 negativo. Então, esse 2 é do SO4 e esse 3 é do ferro. Lembra? Lá na ligação iônica você fazia Fe3 positivo com SO4 2 negativo, cruza 2 e 3. Não dá para simplificar. Fe2SO4 3. Então, esse daqui é o sulfato de ferro, é a carga e não a quantidade de ferros. É sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. Olha a diferença aqui nesse de baixo. Aqui nós temos FeSO4. Aí você pode pensar assim, nossa professora, então aqui é número 1 e número 1. Não seria sulfato de ferro 1? Não, é sulfato de ferro 2. Por quê? O SO4, ele tem carga 2 negativo. Sempre. Esse é o ânion, carga do ânion. Então, se você olhar aqui, ó, se o SO4 tinha 2 negativo, na hora que cruzou, esse 2 veio para cá. Ele não está aparecendo. Então, quer dizer que o ferro era 2, foi para o outro lado, simplificou, por isso que fica FeSO4. Então, esse é o sulfato de ferro 2, ou sulfato ferroso. Então, muita atenção. Para você fazer o nome dos sais, você tem que relembrar essas propriedades da ligação iônica, ok? Agora, vamos falar um pouquinho das reações de neutralização e dos tipos de sais que vão aparecer. Então, olha só. O que é uma reação de neutralização? Você tem um ácido, hidrogênio mais um ânion, e a base, cátion mais a hidroxila. Lembrando que o hidrogênio sempre vale um positivo e a hidroxila sempre vale um negativo. Na reação de neutralização, um ácido reage com uma base e vai formar sal e água. Esses serão sempre os produtos dessa reação. De que maneira?
O hidrogênio do ácido reage com a hidroxila da base e forma água. O cátion da base se junta com o ânion do ácido e forma o sal. Olha lá a ligação iônica, cátion e ânion, ok? Se na hora dessa neutralização o número de hidrogênios for igual ao número de hidroxilas, nós temos uma neutralização total, o sal é neutro. Se na hora dessa neutralização o número de hidrogênios for diferente do número de hidroxilas, nós temos uma neutralização parcial. Se o número de hidrogênios for maior, o sal é ácido. Se o número de hidrogênios for menor, for maior o número de hidroxilas, o sal é básico, ok? Outro tipo de sal que também aparece muito são sais hidratados. Quando aparece um sal hidratado, você tem a fórmula do sal, aí você tem um pontinho, isso aqui não é vezes, tá? É só um pontinho. E a quantidade de mols de água que você tem nesse sal. Significa que a água ficou retida no retículo cristalino do sal. Em popular, você vai entender o seguinte, o sal ficou úmido. Sabe quando você coloca o sal no saleiro e ele absorve a umidade do ar? Aquilo ali é um sal hidratado. É diferente de um sal diluído. O sal diluído ele foi solubilizado na água, ele vai sumir ali na água. Não é o caso aqui. O sal permanece no estado sólido, só que ele está hidratado, ok? A maioria dos sais, eles são sólidos em temperatura ambiente, tá? A maioria desses sais também, eles são condutores de corrente elétrica quando solubilizados em água, porque eles vão liberar os íons, cátions e ânions. Agora vamos ver essas reações de neutralização. Primeiro, neutralização total. O que é uma neutralização total? Tá? Não vai sobrar hidrogênios, não vai sobrar hidroxilas. O número de hidrogênios tem que ser igual ao número de hidroxilas. Então veja no exemplo aqui. A base quebra na hidroxila, vai liberar Na+ e OH-. O ácido quebra no hidrogênio, vai liberar H+ e Cl-. Olha o que acontece aqui. Um hidrogênio se junta com uma hidroxila e forma água, H2O. O que sobrou? O Cl com o Na. Cl vai se juntar com Na, cruza aqui as cargas. Um positivo, Cl, um negativo. Um para cá, um para cá. Número 1 não precisa aparecer. Formou o sal. NaCl, cloreto de sódio. Ok? O problema é quando o ácido tem mais hidrogênios do que a base, ou vice-versa. Vamos ver um exemplo de cada. Olha lá, temos aqui ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Vamos fazer a dissociação. Aqui você tem 2 hidrogênios e o SO4, ele é 2 negativo. Lembra? A quantidade de hidrogênios define a carga do ânion. Aqui você tem o Na positivo e a hidroxila negativa, ok? Quando você vai fazer essa neutralização, existem 2 hidrogênios para uma hidroxila. Então, essa neutralização ela não seria total. Então, qual vai ser, como é que você vai resolver esse problema? Você vai ter que balancear essa equação. Para essa neutralização ser total, você precisa de 2 hidroxilas. Então, você precisa de 2 bases. Não dá para mexer só na hidroxila. Para aumentar a hidroxila, você tem que aumentar o sódio. Então, serão 2 bases, ok? Agora, você tem 2 hidrogênios com 2 hidroxilas, você forma 2 águas. E o sal? Faz a ligação iônica entre eles. Você vai ver que vai ter que formar 2 NAs. Como? Na positivo com o SO4, 2 negativo, cruza. 1 para cá, 2 para cá. Número 1 não precisa aparecer. A fórmula do sal é Na2SO4. Então, para essa neutralização ser total, para 1 mol de ácido sulfúrico, você precisou de 2 mols de hidróxido de sódio, ok? Vamos ver outro exemplo. Como eu faço a neutralização total do hidróxido de alumínio e do ácido sulfúrico? Primeira coisa, vamos ionizar. Base quebra na hidroxila, vai liberar alumínio 3 positivo e 3 hidroxilas. Lembra? Quantidade de hidroxilas, carga do cátion. E no ácido?
2 hidrogênios positivos e o SO4, que é 2 negativo. Na hora que eu vou tentar ajustar a quantidade de hidrogênios e a quantidade de hidroxilas, olha o que eu tenho aqui. 3 hidroxilas e 2 hidrogênios. Para a neutralização ser total, o número de hidroxilas tem que ser igual ao número de hidrogênios. Então, o que eu vou fazer? As hidroxilas eu vou multiplicar por 2, porque aí eu vou conseguir 6 hidroxilas. Multipliquei por 2. Então, se eu quero multiplicar a hidroxila por 2, eu tenho que multiplicar a base inteira por 2. Para fazer a mesma coisa no caso dos hidrogênios, eu multiplico os hidrogênios por 3. E aí eu vou ter 6 hidrogênios. Se eu quero multiplicar o número de hidrogênios por 3, então eu tenho que multiplicar o ácido por 3. 6 hidrogênios com 6 hidroxilas, eu consigo formar 6 águas. Ok? E agora, como é que fica o sal? Junta o alumínio com o SO4. Al3+, como o SO4, 2-. Cruza, 2 para cá, 3 para cá. Como é que fica a fórmula do sal? Al2, SO4, 3. Olha lá como fecha direitinho. 2 alumínios, 2 alumínios. 3 sulfatos, 3 sulfatos. Conseguimos aí neutralizar total o hidróxido de alumínio e o ácido sulfúrico, formando 6 mols de água e sulfato de alumínio 2. Agora vamos ver a neutralização parcial. Na neutralização parcial, o número de hidrogênios vai ser diferente do número de hidroxilas, tá? E nós não faremos o ajuste. Nós vamos deixar a quantidade de hidrogênios diferente da quantidade de hidroxilas. Mas o processo é muito parecido. Então, no primeiro momento, vamos ionizar a base e o ácido. Então, base quebra na hidroxila, eu tenho Ca2 positivo e 2 hidroxilas. Ácido quebra no hidrogênio, eu tenho o H positivo e o Cl negativo. Então, olha o que aconteceu aqui. 2 hidroxilas com 1 hidrogênio, se eu quisesse uma neutralização total, eu tinha que multiplicar o ácido por 2. Mas eu não quero total, eu quero parcial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar 1 hidrogênio do ácido com 1 hidroxila da base. E vou formar uma água. O que sobrou? Vai sobrar para mim o cálcio 2 positivo, uma hidroxila e o Cl. Porque eu não usei a quantidade, eu não usei as 2 hidroxilas, eu usei uma só, sobrou uma. Na hora que você vê o que sobrou, sempre você vai colocar o cátion, a hidroxila ou o hidrogênio e depois o ânion. Sempre nessa sequência. E as cargas aqui em cima, pessoal, tem que fechar, tem que dar 0. Então, eu tenho 2 positivo, 1 negativo com 1 negativo. 1 negativo com 1 negativo, 2 negativo. Com 2 positivo, 0. Essa é a fórmula do sal. Ca, põe entre parênteses, OH, Cl. Esse é um sal que sobrou hidroxilas, então ele é um sal básico. Ou como a gente chama, um hidroxissal. Como fica o nome desse sal? O nome desse sal vai ficar um pouquinho diferente dos sais neutros, tá? Se sobrou hidroxilas, nós vamos dizer hidroxicloreto de cálcio. Vamos colocar hidroxi na frente, ok? Vamos ver quando sobra mais de uma hidroxila. Então, olha lá. Mesmo processo. Vou separar a hidroxila, Al3+ e 3 hidroxilas. Vou separar o ácido, H+ e Cl-. Aí, quando eu verifico aqui, eu consigo usar 1 hidrogênio do ácido com 1 hidroxila da base. Vão sobrar 2 hidroxilas. Como eu só tenho 1 hidrogênio com 1 hidroxila, eu faço uma água. O que sobra para mim? Alumínio 3 positivo, 2 hidroxilas
e um cloro. Veja que as cargas vão fechar. Cada hidroxila é menos 1. Eu tenho 2, menos 2. Com menos 1 aqui, menos 3. Com mais 3, 0. Como é que ficou a fórmula desse sal básico? AlOH2Cl. E o nome desse sal? Como são duas hidroxilas, eu não vou falar hidrox, eu vou falar dihidroxicloreto de alumínio. Se nem sobrarem 3 hidroxilas, eu falo trihidrox, ok? Então, essa é a neutralização parcial quando o sal sobram hidroxilas e o sal é básico. Agora vamos ver para sais ácidos. Olha lá, ácido sulfúrico com soda cáustica. Vamos ionizar primeiro o ácido, 2 hidrogênios e o SO4, 2 negativo. Agora a base, Na1 positivo e a hidroxila 1 negativo. Como é uma neutralização parcial, eu não vou ajustar a quantidade de hidrogênios e hidroxilas. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 hidroxila, então só dá para formar uma água. Vou pegar uma hidroxila com 1 hidrogênio e vou formar uma água. Agora, o que sobrou para mim? O sódio, que é 1 positivo, 1 hidrogênio e sobrou o SO4, 2 negativo. Veja que as cargas também fecham. 1 positivo com 1 positivo, 2 positivo. Com 2 negativo, 0. Fórmula desse sal. NaHSO4. Sobrou agora hidrogênios. Então, agora eu tenho um sal ácido. Os sais ácidos, eles se chamam hidrogeno. Nós vamos colocar na frente. É um hidrogenosal. Ok? Então, nome desse sal, hidrogeno, sulfato de sódio. Ok? E se sobrar mais de um hidrogênio, como é que a gente faz? Olha lá, ácido fosfórico com hidróxido de potássio. Vamos ionizar. 3 hidrogênios e o PO4, 3 negativo. K positivo, hidroxila negativa. Eu vou usar uma hidroxila com um hidrogênio e vou conseguir formar uma água. Vai sobrar para mim o potássio 1 positivo, 2 hidrogênios positivo e o PO4, 3 negativo. As cargas fecham, porque cada hidrogênio é 1 positivo. Eu tenho 2. Com mais 1, 3. Com menos 3, 0. Fica KH2PO4. Ok? Nome dele, dihidrogeno fosfato de potássio. Última neutralização aqui para vocês. Olha só. Ácido fosfórico com hidróxido de cálcio. Nesse caso, eu tenho 3 hidrogênios e 2 hidroxilas. Eu formo quantas águas eu puder formar. Dá para usar 2 hidroxilas com 2 hidrogênios e formar 2 águas? O que vai sobrar? Cálcio 2 positivo, 1 hidrogênio e o PO4, 3 negativo. Carga fechou? CaHPO4. Esse é o hidrogeno fosfato de cálcio. Beleza, galera? Agora é treinar muita reação de neutralização, muitas dúvidas vão surgir e aí a gente marca uma aula online para tirar essas dúvidas. Fechou? Vou passar a videoaula e os exercícios. Até mais!